Muito bem, pessoal. Então nós voltamos aqui para dar o devido encerramento ao nosso tema de estudo, que é a Segunda Guerra Mundial. No nosso encontro anterior, nós falamos do desenvolvimento da guerra, falamos das etapas em que essa guerra se dividia, inicialmente uma ofensiva do eixo, seguida de uma contraofensiva aliada, como bem mostra o material em slides que a gente se debruçou então. O objetivo desse momento, dessa aula, é justamente que a gente possa entender a definição, o encaminhamento tomado pela guerra. A gente falou que, a partir da derrocada do exército nazista, em uma estratégia muito bem construída pelos soviéticos, lá em Stalingrado, seguida da Batalha de Kursk, que é uma batalha ao qual também os alemães são derrotados, nós temos a abertura da primeira frente de combate. Uma frente cuja finalidade era não só libertar o leste europeu do controle nazista, como invadir, tomar e controlar a capital da Alemanha, Berlim. Seguido disso, há uma pressão muito grande de Stalin junto às duas grandes potências em guerra, Estados Unidos e Inglaterra, para que elas participassem mais do que imediatamente de uma operação, de um teatro de guerra que forçasse a Alemanha a dividir suas forças. Por que isso? Porque o Exército Vermelho, o Exército Soviético, estava enfrentando todo o poder da artilharia, todo o poder de fogo dos aliados da Alemanha e da própria Alemanha no leste europeu. Então nós vamos ter algumas conferências constituídas ao longo do contexto final da guerra, como Teherã, Yalta e Potsdam, que justamente vão mostrar o quão Stalin estava apreensivo e estava direcionado a pressionar os seus aliados ocidentais para uma atividade militar que fosse paralela à atividade soviética. E aí nós vamos ter que ser justos ao ponderar que, terminada a Segunda Guerra Mundial, o saldo de mortos deixados por ela, a União Soviética, chegam ao patamar absurdo de 20 milhões de pessoas. Então, o Stalin, evidentemente, já tinha sacrificado muito do seu povo, muito dos seus recursos, e ele queria garantir que os aliados ocidentais não permitiriam ou não fariam questão de que somente eles, os soviéticos, pertencentes a marcha sobre Berlim, fossem desgastados, porque essa era, como um estrategista, que é Stalin, a sua grande preocupação. O que não sabia ele é que existia uma preocupação do mundo anglo-americano de que ele não levasse a pecha de ser o herói da guerra. Isso preocuparia muito fortemente os políticos, tanto Churchill quanto o Roosevelt, no tocante ao desfecho que a guerra estava tomando. Uma vez que, terminada a guerra, Stalin consagrando-se como um herói, pagando com o sacrifício do sangue e das vidas soviéticas pela libertação do mundo dos horrores do nazismo, certamente seria um ponto forte para a expansão do socialismo. E essa é uma coisa que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos não desejam. Então é evidente que eles vão participar dos teatros de guerra. Quando participam, abrindo a segunda frente, a partir da Batalha de El Alamein, onde o exército anglo-americano derrota o general von Rommel, conhecido como a Raposa dos Desertos, e depois, então, com isso, invadem o sul da Itália e daí persistem até encurralar e derrotar definitivamente Mussolini. Por sua vez, uma outra empreitada, e aí de um calibre muito mais maior, muito mais significativo, é feito com o dia D. E aí nós temos, então, a abertura de uma terceira e última frente contra o nazismo, que é a ocupação das praias da Normandia, no norte da França. Não só a França foi libertada, como também se cria uma marcha acelerada rumo a Berlim. E aí nós vamos chegar na invasão da Alemanha. Em maio de 45, como eu já tinha citado no vídeo anterior, o Exército Vermelho toma, os subúrbios da capital Berlim e em 8 de maio, definitivamente, levam à ocupação militar do centro administrativo, como a gente tem na imagem aqui. Aqui nós temos a bandeira da União Soviética sendo hasteada sobre o parlamento alemão, o Reichstag, como ele é chamado. Evidentemente, o cenário é caótico, a destruição pelos bombardeios ela é bastante grande, são muitos os mortos na Alemanha, uma resistência débil, ainda que fervorosa no primeiro momento, em defesa do Reich e do próprio líder Hitler, que vai acabar sucumbindo, quando percebe que o único destino que ele encontraria não seria acordos favoráveis à Alemanha ou coisa do tipo, mas sim a prisão, a deposição, não só do Império, como dele próprio, como figura magnânima desse. O que decide fazer? Suicidar-se. E aí nós temos então o suicídio não só
do próprio Hitler, como dos seus asseclas, né, os figurões principais, como o próprio Goebbels, que era frente da publicidade e propaganda do partido nazista. Muito bem. Evidente que a guerra ela não termina ali. A gente sabe que em maio de 45 nós temos o tombamento, é verdade, da Alemanha e antes dela a própria Itália. Porém, ainda reside no Pacífico um grandioso inimigo a ser derrubado, que é o Japão. E a derrubada do Japão ela requer um esforço coletivo imaginável, tanto dos diplomatas americanos quanto britânicos. Tanto James Burns, no caso dos Estados Unidos, quanto os apoiadores e os defensores da política britânica de Churchill. E nesse sentido, a gente acaba tendo um desfecho, né, bastante previsível para os analistas políticos daquela época, que é a utilização de um artefato de destruição em massa, testado com êxito no deserto de Alamo Gordo, durante ainda as conferências do final da Segunda Guerra Mundial, que é a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Ou melhor, são as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Muito se especula e muita polêmica se gera ao redor da utilização dessas bombas. Vamos lá. A justificativa pública para a utilização de artefato tão poderoso e devastador, que deixaria consequências e marcas no pós-guerra por muitas décadas, era de que era fundamental preservar vidas. É contraditório, eu sei. Mas o discurso americano qual era? Temos que preservar vidas. Mas eles não falaram quais, né? Na verdade, as vidas que deveriam ser preservadas eram as vidas americanas. Para isso, então, as bombas são lançadas, para forçar, para pressionar o fim da Guerra do Pacífico e, óbvio, a rendição do Japão. O que acaba acontecendo? Em 2 de setembro de 1945, o Japão assina um tratado de rendição e oficialmente se encerra a Segunda Guerra Mundial. Agora, para além dessa questão da utilidade armamentista da bomba atômica, a gente tem um outro jogo de poder nos bastidores acontecendo. A bomba atômica ela foi usada politicamente pelos membros da diplomacia americana. E aí, nesse caso, a gente já vai ter o Truman à frente do governo, uma vez que o Roosevelt acaba morrendo ainda durante as negociações de Potsdam, que a gente vai comentar mais na sequência. Qual era a lógica da barganha utilizando-se da bomba atômica? Quando terminada, ou quando no encaminhamento final da Segunda Guerra, de 43 a 45, a gente vai ter algumas conferências, e nessas conferências, qual era a postura soviética? Era sempre de buscar reparações financeiras e territoriais junto aos países aliados. Alegando o quê? Que muitos sacrificaram em prol do fim da guerra. O Stalin chegou, inclusive, a sugerir uma indenização de 20 bilhões de marcos ouro, que era a moeda da Alemanha, né? Eles queriam que houvesse, sim, uma indenização da União Soviética. Os Estados Unidos e a Inglaterra não queriam isso. Porque imaginavam que se acontecesse, como no pós-Primeira Guerra, uma verdadeira dilapidação do patrimônio, da riqueza da Alemanha, o que é verdade, os Estados Unidos chegou a cogitar fazê-lo com Roosevelt no primeiro momento. É do Roosevelt a ideia de que era necessário punir duramente a Alemanha, de tal modo a destruir o seu parque industrial e desenvolver, submeter ela a uma economia agropastoril. Essa era a ideia dos Estados Unidos. Tá? Uma ideia punitiva. Só que logo na sequência eles voltam atrás. Porque numa análise histórica, né, e momentânea, eles percebem que cometeriam um grande erro ao fazer isso. A Alemanha seria jogada novamente a uma crise sem precedentes e com isso o surgimento ou o fomento de uma ideologia, se não tal qual, próxima do que foi o nazismo. Então o que os Estados Unidos passaram a defender a partir daí? Que sim, deveriam haver reparações moderadas, não as reparações desejadas pelo Stalin. Então, tinham dois objetivos em todas as negociações que vão ser feitas no contexto final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, era garantir que as indenizações e reparações não fossem dadas na magnitude que o Stalin desejava. E segundo, que se estabelecesse acordos internacionais de modo a garantir a estabilidade política do pós-guerra. A ideia é muito simples, eles não querem que haja uma hegemonia clara de um lado ou de outro. Na verdade, eles não querem que haja uma hegemonia do lado socialista. Mesmo que é verdade, a gente vai citar já na sequência, que muito foi alcançado pelo Stalin nas negociações, tanto com Roosevelt e com Churchill, quanto depois com Truman e com Attlee, que vai ser o primeiro-ministro que substitui o Churchill na conferência de Potsdam. Tá?
Muito bem. As bombas atômicas são lançadas. Aí nós temos aqui uma imagem do cogumelo atômico, né, que é instituído com o lançamento das bombas, a destruição avassaladora causada por esses artefatos. E acima a gente tem, então, uma imagem que é bastante importante na história do século XX, que simboliza, de algum modo, o protagonismo americano no conflito. Soldados americanos erguendo a bandeira do seu país no alto do Monte Iwo Jima, que era o principal centro de operações do teatro de guerra no Pacífico, de controle alemão. Depois do lado, a gente tem uma publicidade bastante interessante, né, falando ali, não existe bônus extras. Japão, você é o próximo. Ou seja, nós estamos chegando e vamos derrubá-los e vamos sucumbi-los. Muito bem. Passando então. Dentre as consequências que nós vamos ter no contexto da Segunda Guerra, são, obviamente, inúmeras, e uma das mais marcantes é o número de mortos. Então nós vamos ter ali 50 milhões de mortos, é o que sugere o slide, mas a gente tem alguns autores que falam até, inclusive, no patamar de 60 milhões de mortes, alegando o quê? Que muitos morrem no transcurso final da guerra e não são computados. Não são computados esse número geral. Tá? Então a gente tem aí uma certa margem de debate, de discussões na historiografia. E realmente, né, imagine, o conflito foi caótico. Tu ter certeza ou ter a totalidade dos registros de todos esses fatos é uma coisa que é quase como um quebra-cabeça de tu ter que juntar no pós-guerra. E cabe aos historiadores reunir esses cacos para dar um perfil, né, fazer uma espécie de leitura quantitativa, por exemplo, dos mortos. E evidente que esses mortos eles trazem consigo muitos judeus, devido ao Holocausto. Não somente judeus, mas, sobretudo, judeus. Porque vou voltar a algo que eu já dizia na aula anterior. Os campos de concentração não foram criados exclusivamente para a ocupação judaica, para o extermínio judaico. Eles foram criados para confinamento e também extermínio de inimigos outros quaisquer do regime, como os homossexuais, como os chamados ciganos, como os povos eslavos, como os próprios comunistas e mesmo, claro, os judeus. A diferença é que os judeus se tornam a maioria porque o extermínio, a chamada solução final, sobrecai como política de Estado frente a essa comunidade. Então existe na Alemanha uma construção, né, de uma política pública horrorosa, tenebrosa e mórbida, mas existente de destruição dos judeus. E essa destruição se daria a partir dos campos de concentração. Então a gente tem o Holocausto. 6 milhões de judeus mortos, exterminados. Esse é um número médio também. Existe alguma polêmica sobre isso. Não faltam historiadores que tu vais encontrar dizendo que esse número é otimizado. Mas, como eu digo, a morte, de qualquer forma, ela é algo bastante abrupto e impactante. Independente se o número é 5 ou 6 milhões, isso não vai fazer diferença nenhuma no que foi o horror promovido pelo nazismo. Então, acho que muitas vezes essa discussão que se apega em detalhes que são totalmente irrelevantes, porque o que interessa é que nós tivemos, sim, muita gente inocente morrendo, muita criança, muito idoso, muita mulher, muito homem adulto que foi exterminado, que foi exaurido nas suas forças físicas por uma escravidão declarada, né, e voraz, que consumia o sorvedor de mana humano, que consumia a dignidade, que consumia a vitalidade dessas pessoas. Então, o Holocausto, ele é uma marca. Essa marca, ela não é discutível, ela de fato existe. Esse discurso de negacionismo do Holocausto, e não imaginem que não existe, porque ele existe, tá? Inclusive, deixo aqui uma dica para vocês, que chega a ser até irônica se não fosse trágica. Assistam O Contador de Auschwitz, tá? É um documentário, se não me engano, está disponível, ou estava, no Netflix. Conta uma história, né, dos sobreviventes dos campos de concentração, e fala sobre um homem que foi contador, por isso o nome do documentário, em Auschwitz. E aí é legal porque ele, já idoso, com a idade bastante avançada, ele vai para um julgamento, né, na Alemanha. Ele vai acabar indo para o julgamento. E durante a entrada dele no julgamento, tem um grupo minoritário, é verdade, tu vai ver que é uma meia dúzia de gato pingado, de retardado lá, gritando, dizendo que o Holocausto é uma mentira, é uma publicidade judaica para angariar influência política e os seus interesses torpes. E aí tem uma cena em que este homem, que está sendo levado ao julgamento, ele, frente àquela situação, àquela manifestação, ele se vira e diz assim, eu não sei por que você está fazendo isso, porque o Holocausto é real,
Eu estive lá, eu participei disso. Ou seja, o algoz dos judeus, o algoz nazista, lá se declara culpado e diz às pessoas que negam o Holocausto que elas estão ensandecidas, porque aquilo de fato foi uma realidade histórica. Tá? Então o Holocausto foi um dos grandes horrores, das grandes barbáries cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos algumas imagens que ilustram muito bem isso, né? Então, covas coletivas, como a gente percebe aqui, pessoas enforcadas. Aí tem uma coisa que é bem repugnante, mas tem que ser dita. Assim como no trânsito das embarcações negreiras da África para a América, após as legislações britânicas de punição, como o Bill Aberdeen, né, em 1845, de punição às embarcações que traficassem escravos à América, quando da chegada das embarcações britânicas, a gente sabe que o horror se instaurava nas embarcações negreiras. O que eles faziam? Eles pegavam os escravos, tá, que estavam retidos ali e estavam sendo levados como mercadoria à América, e eles amarram bolas de metal, pedras, nos pés e jogavam esses escravos no Atlântico. E faziam isso de forma tão bruta que a gente sabe hoje, por uma série de pesquisas realizadas, que foram muitos aqueles que morreram dessa forma tão violenta e tão trágica. Essa comparação de que frente ao fim, né, porque exatamente o que acontecia, as embarcações britânicas avistavam uma embarcação suspeita de tráfico, ela se aproximava, abalroava e fiscalizava. Então, para se livrar da punição da legislação inglesa, os caras matavam centenas, milhares, né, no total do processo, de homens, mulheres, crianças africanas que eram jogadas e afogadas em alto mar. Para quê? Nós não estamos fazendo nada, não tem prova, cadê o escravo que a gente está traficando? Da mesma forma que isso aconteceu nos idos lá do século XIX, aconteceria no final da Segunda Guerra Mundial. Conforme havia um avanço das tropas aliadas, conforme havia um fortalecimento e uma consequente derrocada do exército do eixo, o que os nazistas fizeram? Tentaram se livrar, tentaram apagar as marcas do Holocausto. Como fazer isso? Executando o máximo de judeus possível. Então tu tem essas cenas aqui, de enforcamento, tá? Tu tem cenas de execução a bala, e essas não são poucas, são inúmeras. Inclusive tem uma história trágica e bem comovente nesse documentário do contador de Auschwitz, onde uma sobrevivente diz que só sobreviveu porque elas foram todas colocadas para serem mortas, né, com a execução a bala, e quando acabam disparando os tiros, um tiro não pega nela, ele passa de raspão, mas ela cai junto com a colega do lado que tinha morrido, né, ela cai por baixo da colega, e aí o que parece para os carrascos? Que está todo mundo morto. Mas, na verdade, ela não estava morta, ela estava viva, se fingindo de morta, para tentar ter alguma possibilidade de sobrevivência, o que felizmente aconteceu. Tá? Então, o Holocausto aqui, o massacre dos judeus, bastante impactante. Tá? Então, outras cenas aqui, crematório, que é onde os corpos eram incinerados, aqui os óculos, né, sapatos, dentes de ouro, a gente vê que a imagem está deslocada, mas seriam dentes de ouro, que era muito comum naquele contexto, né, de se utilizar como uma prótese. E aí as experiências médicas. E aí, como não lembrar do Joseph Mengele, né, o cientista do mal, que se refugia na América, vem para a Argentina, depois acaba fugindo, né, vem parar em São Paulo, aqui no Brasil, e acaba depois, né, sendo preso e executado pelos tribunais de punição pós-guerra. Então nós temos, ainda além de toda a violência, nós ainda temos também essa parte, né, bastante obscura da história da guerra, que são essas experiências médicas feitas pelos nazistas nos campos de concentração. E aí, no final do conflito, a gente vai ter, né, claramente uma bipolarização da ordem internacional. Isso inevitavelmente vai acontecer. De um lado, a gente vai ter uma Europa ocidental capitalista, o que inclui parte da Alemanha, França, Inglaterra e outros países mais. E do lado oriental, a gente vai ter, então, ali a hegemonia comunista da União Soviética. Inclusive, os eslavos, os historiadores eslavos, são muito críticos desse contexto final da Segunda Guerra. Eles vão dizer, por exemplo, que em Alta, o que foi feito foi a venda por parte dos signatários diplomáticos do mundo ocidental capitalista do leste europeu ao Stalin. E por que uma venda? Ora, porque vão haver acordos onde a concessão de territórios ao Stalin
vai ser mantida, vai ser sustentada pelos diplomatas americanos e ingleses, né? Então os eslavos têm esse ressentimento na sua história. Eles foram dados como forma de barganha para que os soviéticos e todo o horror, o terror de controle político que eles exerciam pudesse ser efetivado sobre eles. Tá? Então a gente tem o início da bipolarização que marca a Guerra Fria. Agora, finalmente, por fim, chegamos aos acordos do contexto final da Segunda Guerra Mundial. Eu disse para vocês, num outro momento, que não houve, como na primeira, o desfecho de um tratado. Ou seja, a gente não teve um tratado punitivo, que estabeleceu critérios e marcas para o fim do conflito. Na verdade, o que nós vamos ter é uma série de reuniões dos três grandes estadistas, né? Então Churchill, no primeiro momento, o Roosevelt e o Stalin, para definir acordos que manteriam minimamente a estabilidade no pós-guerra e tratariam de quais seriam as zonas a serem controladas por essas diferentes nações. Então, a primeira conferência foi em Teherã, em 1943, Teherã capital, ali no Irã. Ela vai ser, então, utilizada como local neutro, próximo à União Soviética, porque tem uma curiosidade engraçada, o Stalin tinha muito medo de avião. A primeira vez que ele anda de avião é justamente aí, né, na Conferência de Teherã. E munido ao seu redor com vários caças, né, que garantiam sua segurança. Era um aparato bastante engenhoso, né? Até porque ele tinha um alvo muito grande nas costas, não só dentro da União Soviética, mas fora. E ele queria garantir que voltaria com vida, seja porque o avião não ia cair, ou porque nenhum abate aéreo inesperado viesse a acontecer. O que está sendo discutido em Teherã? Aquilo que eu disse antes, o desejo soviético, a necessidade soviética de uma nova frente ser aberta, para que, após a vitória em Stalingrado e em Kursk, os soviéticos tivessem a certeza de que apoiadores em uma nova força armada adentrariam o parque de conflito dentro da Europa. E aí se abriu a segunda frente e, por fim, o dia D, Operação Overlord, então a terceira frente, né, na parte ocidental europeia, como a gente já também citou. Bom, então, objetivo, libertação da França. Tá? Discussão sobre novas frentes de combate. Estados Unidos e Inglaterra se comprometem com isso, como também os remanescentes franceses na figura do Charles de Gaulle. Né? Então a ideia era uma operação militar de libertação de Berlim pela frente ocidental. Lituânia, Letônia e Estônia se tornaram literalmente aí, na Conferência de Teherã, territórios satélites da União Soviética. Vamos lembrar um pouquinho disso. Se tu voltares lá na Revolução Russa, isso eu estou me referindo lá em 1917, quando chega ao poder Lenin, uma das propostas que ele lança é a paz ao povo russo, dentro daquilo que a gente chama de teses de abril, paz, terra e pão, é o que ele prometia. Então, no ano seguinte, 1918, ele vai, então, cumprir a promessa, estabelecendo um acordo, um tratado com a Alemanha, que é chamado Tratado de Brest-Litovsk. Por esse tratado, Lituânia, Letônia e Polônia, assim como Estônia e Ucrânia, são entregues junto com a Finlândia para a Alemanha. Tá? Bom, aí acabou a Primeira Guerra, a gente já sabe o que aconteceu, a Alemanha foi derrotada, a Polônia foi reconhecida independente, anexando inclusive parte dos territórios da Alemanha, da mesma forma que em 1919 a Ucrânia se torna independente e os demais territórios bálticos do mesmo modo. Bom, terminada então a Primeira Guerra Mundial, temos a ascensão do nazifascismo, um processo de anexação de um espaço vital, onde a Polônia cai em parte novamente a uma zona satélite da Alemanha. E a União Soviética, que participe da invasão da Polônia, passa a controlar o leste polonês, assim como os territórios bálticos da Lituânia, Letônia e Estônia. O que o Stalin queria garantir? Que estes territórios, controlados por parte da União Soviética, permanecessem assim. O que ele tinha para barganhar? O que ele tinha para negociar? A manutenção do Exército Vermelho na luta contra o nazismo. Então eu vou garantir as forças do Exército Vermelho corroborando para a derrocada de Hitler, mas eu quero compensações. E dentre elas, o controle sobre esses territórios que me são muito caros e que pertencem historicamente ao Império dos Czares, ao qual nós soviéticos viemos a suplantar e a tomar frente. Tá? Bom, além disso, já se aventa em Teherã a necessidade de ocupação da Alemanha. E aí nós vamos entrar naquilo que eu te falei antes, desejo de estarem de uma reparação brutal,
que literalmente viesse a compensar todos os gastos e perdas que a União Soviética teve até então na guerra. E ele dizia, somos os mais sacrificados, o nosso povo é o povo mais aguerrido na luta contra Hitler, é justo que nós venhamos a ser indenizados por isso. E aí a divisão da Alemanha acabaria entrando nesse acordo, né, de uma compensação. Então isso é aventado, não é firmado, não é batido martelo, mas é a possibilidade da divisão muito claramente instituída, como de fato a gente vai ver depois que vai acabar acontecendo. Não nos termos que a União Soviética queria, mas a ocupação e divisão da Alemanha certamente acontecerá. O grande erro, segundo alguns estudiosos da diplomacia pós-guerra, inclusive eu estou com um livro que eu me utilizei, né, como base bibliográfica para essa análise, que é esse aqui, ó, Uma Breve História da Paz, organizado pelo Demetrio Magnoli, e tem um capítulo destinado à Conferência de Alta e Potsdam. Tá? E aqui o William Wack, que é inclusive jornalista, né, que foi da Rede Globo, agora está na CNN, se não me engano, ele é o escritor desse capítulo. Ele fez um mestrado ou doutorado nessa área de diplomacia e escreveu um material bem interessante. Bom, o que ele vai apresentar aí? Ele vai dizer o seguinte, depois de Teherã, que acontece ainda no contexto ali do final da Segunda Guerra Mundial, a grande impressão que o Roosevelt leva, e segundo ele, enganosamente do Stalin, era de que ele era alguém que poderia ser dobrado pela diplomacia. Era alguém que poderia sim e deveria ser aliado no período pós-guerra. Até porque ninguém queria um novo conflito, principalmente depois de todos os desgastes humanos e materiais possíveis que a Segunda Guerra acabou gerando. O problema é que o Churchill, que era uma raposa velha, né, na política externa, ele sabia que o Stalin não era a flor que se cheire. Ele sabia disso, ele sabia que não era possível barganhar com o Stalin como uma liderança democrática outra qualquer. Porque o Stalin não tinha a mesma visão de diplomacia que os países democráticos. A visão do Stalin era impositiva, e sempre que ele pudesse impor a sua vontade, ele o faria usando dos mais variados artifícios para isso. Tá? Então, havia claramente aí duas visões sobre a diplomacia ser assegurada com relação ao Stalin. Uma era a visão do Churchill e a outra era a visão do Roosevelt. Podemos dizer assim, o Churchill mais realista e o Roosevelt mais romancista. Ou seja, o cara é uma visão um pouco mais iludida, né, de quem era o Stalin e das possibilidades de barganha com ele. Aí nós chegamos então em fevereiro de 1945, aí nós vamos chegar no balneário da região da Crimeia, né? Então o balneário de Yalta, que era um conjunto de praias utilizado pelos czares no passado imperial russo para o deleite do seu lazer. Inclusive é engraçado porque ali reside o castelo de onde um dos nobres, que era um nobre travesti, né? Isso é engraçado assim de se dizer no sentido da história oficial não relatar. Então houve um príncipe, né? O Félix Yusanov. E esse nobre ele foi importante porque em 1916 ele vai ser responsável por assassinar o Rasputin, que era um monge místico, conselheiro do então imperador, do czar Nicolau II. E ele acaba percebendo que havia uma grande danosidade nesses conselhos, nesse vínculo, né, que tinha o Rasputin com a família real, dos Romanov, e ele resolve dar fim nisso. Até porque era um período de crise, havia um ensaio geral acontecido alguns anos antes, haviam agitações sociais muito intensas, e o Rasputin acaba sendo o bode expiatório. Ele é acusado de ser a causa de todos os descalabros, as tomadas de decisões desastrosas que o czar até então tinha feito, inclusive entrar na Primeira Guerra Mundial. E aí o que faz o Félix, né, Yudanov? Ele convida o Rasputin para ir até o seu palácio, que ficava em neve, justamente na região de Alta, para que ele viesse a desfrutar de um jantar, faz um rodízio de massas, de bebidas, tudo envenenado. Mas engraçado é que no final ele faz isso, mas ele acaba matando o Rasputin com um tiro de uma pistola Brown, que é uma pistola típica daquela época, né, uma arma recorrente do uso naquele período. Então o Rasputin acaba sendo morto, né, por conta desse nobre que, por curiosidade, era declaradamente homossexual e também se travestia, né, em festas da fantasia, como mulher e tal. E que tinha, inclusive, um matrimônio, né? Ele era casado com uma das mulheres mais sexy, mais bonitas que tinham na época na corte do czar, que era Irina. E aí, inclusive, até tem alguns historiadores que falam que o Rasputin aceita ir até
o encontro do príncipe Félix, na verdade, porque imaginava que, como ele era homossexual e havia um acordo velado entre ele e a esposa, que ele queria oferecer Irina para o Rasputin. Tá? Tem até uma curiosidade sobre o Rasputin, que eu prefiro não entrar agora, quanto ao membro sexual dele, mas não vou entrar nessa parte, isso é uma curiosidade agora desnecessária. Tá? O fato é que o Rasputin foi achando isso, que ele ia poder se deleitar com a mulher, então, do príncipe. Na verdade, mal sabia que ela era uma isca. Para que ele imaginasse isso, e se deu a entender isso, para que ele pensasse dessa forma, fosse até lá e aí fosse executado. Tá? Bom, não é o que vai acontecer, ele vai ser morto, então a curiosidade reside aonde? Que a Conferência de Alta vai ser sediada e o Stalin vai ficar no castelo que foi desse nobre gay, homossexual, de um período anterior. O que se discutiu em Alta? Bom, em Alta foi um momento de grandes negociações e de grande clamor e êxito da diplomacia stalinista. Tem uma frase do Stalin muito interessante, que nesse livro que eu apontei para vocês, que o William Ack ele escreve, no capítulo, quer dizer que ele escreve, ele nos fala, diz que terminada a conferência, o Stalin pergunta, né, com quem ficou o urso? Abatido por mim, Roosevelt e pelo Churchill. E aí ele responde, obviamente comigo. O urso que ficou comigo tem como que era o Hitler, né, simbolicamente. Eu tirei a pele e botei como tapete. Quem é a pele? O leste europeu. E isso já resume exatamente o que vai ser a Conferência de Alta. Uma discussão de domínio e zonas de influência. Professor, por que os diplomatas, os estadistas ocidentais, inglês e americano, eles aceitaram essa concessão? Por duas razões. Primeiro, eles queriam a intervenção direta da União Soviética na Guerra do Pacífico. Eles queriam que a União Soviética lutasse contra o Japão para acelerar o fim da guerra. Mas a bomba atômica ainda não tinha sido testada com êxito. Tá? Então tinha esse fator. Eles queriam que os soviéticos entrassem. E mesmo depois que eles testaram a bomba atômica, no deserto de Álamo Gordo, como eu te falei, eles ainda vão desejar a intervenção do Stalin. Tá? Ainda assim eles vão desejar isso. Então a jogada era a seguinte, o Stalin participa da intervenção da luta contra o Japão, em contrapartida, nós vamos então garantir a ele algumas concessões. Só que os analistas vão concluir, né, num termo geral, que as concessões foram demasiadas. Que na verdade aconteceu que o Stalin conseguiu tudo o que ele queria, sem que pudesse dar uma contrapartida adequada ao imaginado ou ao esperado. Então, olha só, na Conferência de Alta se fala da necessidade de uma Organização de Nações Unidas, que a gente vai chamar de ONU. Cuidado, eu não estou dizendo que a ONU foi criada na Conferência de Alta, ela foi pensada ali. Ela é criada na Conferência de São Francisco, também em 45, só que mais adiante, né, em meses posteriores. Se eu não me engano, em junho ou julho de 45. Tá? Bom, dentro dessa divisão de zonas de influência, o leste europeu, influência soviética, né, o leste da Polônia incorporado pela União Soviética. Esse é uma outra questão importante. A Polônia é ocupada pelos soviéticos, ela tem um governo próprio, né, em Lublin, mas tem um governo que está sendo regido em Londres. E uma das coisas que o Stalin ele quer é que haja uma reunificação da capital política e do governo sobre a Polônia. Não pode o governo comunista, né, do leste polonês em Lublin dividir a autoridade com o governo no estrangeiro em Londres. Então isso vai ser também barganhado. E o que vai ser decidido? A reunificação e o controle do leste da Polônia por parte do Stalin. Então ele vai controlar a porção que guardaria as decisões políticas a serem tomadas dentro da Polônia. A Alemanha Oriental, obviamente a influência seria soviética, e a parte oeste da Europa faria parte da influência americana. Agora, para além disso, é prometido para o Stalin que se ele participar, se ele apoiar o movimento contra o Japão, também seriam dados à União Soviética territórios perdidos pelo czar russo Nicolau II na guerra contra o Japão em 1904-1905, que é a chamada Guerra Russo-Japonesa, que termina com a assinatura do Tratado de Portsmouth, que termina com a concessão de territórios em Porto Arthur, no norte da Coreia, para os domínios japoneses e que agora seriam devolvidos para a União Soviética, desde que participassem do teatro de operações no Pacífico contra o Japão. E isso vai acabar acontecendo. E aí vamos perguntar o seguinte, professor, então por isso que a Coreia é dividida em norte e sul?
Por isso que a Coreia tem um norte comunista e um sul capitalista. Então, as origens dessa bipolarização coreana, que vale ressaltar, até hoje persistem, na verdade, não sabemos o que vai acontecer, porque a última notícia que eu tive é que o Kim Jong-il está em coma, né? Parece que por uma questão de erro cirúrgico, uma complicação cardíaca, né, cirúrgica que foi feita, ele está em coma nesse momento. Então haverá uma sucessão na Coreia do Norte. E como vai se dar essa sucessão? Se essa sucessão vai ser de um grupo mais moderado, menos extremista, de repente até favorável a uma reunificação ou não, a gente não sabe. E aí é um achismo, uma leitura minha, eu entendo que como a Coreia do Norte se tornou, né, e de fato é, um quintal dos interesses da China, dificilmente essa ruptura da bipolarização vai acabar acontecendo. A ideia é que haja uma sucessão e que a Coreia mantenha um regime ainda bastante autoritário, um regime ditatorial. Tá? Então, essa divisão da Coreia, sim, ela tem a remanescência histórica aí, calcada na Conferência de Yalta, como a gente acabou de salientar. Então, a gente tem um mapa do pós-guerra, uma divisão muito, muito visível aqui do leste e do ocidente, né? Claramente em esferas bem distintas de influência, o que vai, inclusive, justificar o termo do próprio Churchill, né? Que agora a gente vai ver que ele vai entrar nas discussões, nos debates da Conferência de Potsdam, e ele acaba sendo afastado, né, no meio do processo, porque tem eleições na Inglaterra, e aí, se eu não me engano, em fevereiro eles vão acabar, né, congelando os acordos e retomando só em julho, uma vez que ele tem que voltar junto com sua delegação para vivenciar a experiência democrática das eleições inglesas. E ao contrário do que ele imaginou, ele não vai ser reeleito, né? Os conservadores serão derrubados em favor dos trabalhistas. Então o Labour Party vai conseguir força no contexto do término da Segunda Guerra Mundial e vai colocar o Attlee como sendo o primeiro-ministro e toda a delegação diplomática vai também ser alterada. Agora é engraçado, porque mesmo que o Churchill fosse um conservador e o Attlee fosse um trabalhista, a visão de política externa dos dois era a mesma. De assumir uma postura mais dura com Stalin, de enfrentamento com Stalin. Né? Diferente dos americanos de Roosevelt, que tinha uma visão um pouco mais idílica, digamos assim, da figura do líder totalitário soviético. Na Conferência de Potsdam, que acontece já nos domínios, né, nas cercanias de uma Alemanha ocupada, então a gente tem que lembrar que a Alemanha está ocupada quando acontece Potsdam, aí o objetivo é muito simples, definir as regras finais, né, dessa distribuição de influência. Uma das coisas que fica muito claro é a instauração necessária dos tribunais de punição ao nazismo, um processo que fica conhecido como o processo da desnazificação. Então, os tribunais de Nuremberg, eles querem combater o quê? Combater o nazismo. Acabar, sepultar com esta ideologia. Agora, o mais engraçado de tudo, e aí eu vou trazer uma curiosidade histórica aqui, é o fato de que muitos conglomerados industriais americanos apoiaram diretamente, através das suas subsidiárias na Alemanha, o nazismo. Podemos pegar um exemplo muito, muito, muito famoso, que é o exemplo do Henry Ford. Se tu fizer uma pesquisa muito rápida, abre uma aba aí no teu Google e dá uma olhadinha aí. Henry Ford e o nazismo. O Henry Ford, se não me falha a memória, em 1938 foi condecorado com uma medalha de honra pelo partido nazista dentro dos Estados Unidos. E aí uma curiosidade também importante, depois da Alemanha, o país que mais tinha adeptos ao nazismo era os Estados Unidos. Tá? E muito por conta de uma reminiscência histórica, de uma genealogia histórica americana. Os Estados Unidos foram constituídos em boa parte por brancos protestantes homens. E essa lógica de um purismo étnico, que não chega a uma eugenia propriamente dita, tal qual os nazistas, ainda assim existe. Tanto que os Estados Unidos, e nós também não estamos longe disso, são um país racista. E até hoje existem embates racistas dentro da política americana. Até hoje nós temos um controverso presidente que é o Trump, com uma postura e uma fala bastante duvidosa frente aos grupos afrodescendentes nos Estados Unidos. E no Brasil não é diferente, nós também somos uma nação claramente retrógrada, reacionária e racista. Tá? Quem votou, e aí tem uma coisa que é interessante que a gente possa ter consciência e clareza. A gente está muito, nesse momento,
político do Brasil. A gente está falando muito na questão de quem foi o culpado por colocar um presidente que, a princípio, tudo indica, né, tenha tentado manipular o poder público para livrar os seus familiares de algumas acusações bastante duras que estão sendo feitas. E eu vou dizer para vocês, quem botou ele lá foi o povo. Se tu tens alguma crítica ao presidente da República, seja este que está no poder ou mesmo outro que esteve no poder em momentos anteriores, saiba que os governantes representam a sua sociedade. Se tu acha o presidente homofóbico, sexista, se tu acha o presidente um sujeito intolerante, se tu acha tudo isso mais um pouco dele, saiba que ele é o espelho da sua sociedade. Porque ele foi colocado lá por um processo democrático. Tá? Então, no caso dos Estados Unidos, a gente vai ter, sim, um grupo político dentro do Congresso, um grupo político dentro da sociedade civil que é racista e que é, sim, simpático ao nazismo. Eu estou te dando um exemplo prático, comprovável, é só tu pesquisar no Google, rapidamente tu encontra. O Henry Ford vai ser condecorado com uma honraria por parte do Partido Nazista. Por quê? Porque, por exemplo, a Ford, ela patrocinou, na figura de Himmler, que é um dos grandes carrascos do nazismo, patrocinou o sistema, patrocinou o regime nazista. Tá? Isso é factual, é documentado. Tanto é verdade que, por exemplo, uma das coisas que chama muita atenção na história militar, e aí tu tem o Geoff Blaine, numa breve história das guerras que fala sobre isso, é por que a fábrica a fábrica da Ford em Colônia, por que ela não foi destruída pelos bombardeios aliados? Porque ela era um núcleo de fomento da indústria bélica alemã, ela era protagonista na produção de tanques, por exemplo. Por que ela não foi bombardeada? Por que ela não sucumbiu com a guerra? Foi preservada? Por que nos planos de bombardeio do exército americano não incluíam a fábrica da Ford na região de Colônia, que foi devastada? Obviamente havia um conchavo. E aí eu te pergunto, nesses tribunais de Nuremberg, algum empresário americano pró-nazista esteve sentado no banco dos réus? É evidente que a resposta já sabe que não. Henry Ford estava lá, seus asseclas estavam lá, os membros da AT&T estavam lá, os membros acionistas, né, os CEOs da Standard Oil estavam lá. Não, mas todos eles contribuíram para o nazismo. Todos eles foram simpáticos ao nazismo. Tá? Todos eles representam a face vil e desigual, intolerante daquela sociedade. Muitos deles, inclusive, apoiadores do clube eugenista. Então vejam que nós temos nesse momento aí os tribunais de Nuremberg que parcialmente vão punir e perseguir os nazistas. Muitos fugiram. Adolf Eichmann foi um que foi preso depois, muitos anos depois, em Buenos Aires, na Argentina. Né? A gente falou do Joseph Mengele, mas tem outros também que fugiram, como o Carniceiro de Lyon, né? O The Butcher, o Carniceiro de Lyon, que também vai ser preso depois, enfim, e vai ser julgado pelos tribunais de Nuremberg. Tá? Então a gente tem aí uma preocupação em Potsdam, que é a desnazificação da Alemanha. Além disso, alguns outros pontos importantes, entre os quais divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Aqui reside uma coisa interessante. O Stalin, quando dessa negociação, ele vai dizer o seguinte: eu aceito, porque a princípio quem deveria dividir os domínios da Alemanha? União Soviética, Inglaterra e União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra. Tá? Só que, por uma questão política, os ingleses e americanos são unânimes em incluir a França. Uma vez que a França tinha divisória territorial, tinha fronteira com a Alemanha, e a ela preocupava muito a situação do pós-guerra alemão. Então, seriam 4 zonas de ocupação. O Stalin só aceitou isso porque a parte da França vai ser cedida pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Ele não vai aceitar dividir em partes iguais o território entre 4, porque ele dizia, não, o esforço de guerra foi entre 3. Então nós vamos dividir entre os 3. Se vocês querem dar um pedaço de vocês para a França, aí o problema é de vocês, eu até aceito, mas na parte de vocês. Tanto é que se tu observar o mapa de divisão, né, do Tratado de Potsdam, ou melhor, da Conferência de Potsdam, tu vai ver que a zonas americana e britânica e francesa são menores do que a zona soviética. Mas o Stalin ainda é convencido de uma outra coisa. Ele é convencido de dividir também em zonas de ocupação a capital Berlim, que inclusive está na frente oriental. E aí nós vamos chegar num próximo embate. De novo, as repatrições do pós-guerra. Ou seja, como será dada a indenização. O consenso que se chega é o seguinte: Stalin, se tu quer alguma indenização, tu tirará
os recursos que tu acredita serem necessários e válidos e justos à União Soviética pelo seu esforço, da porção da Alemanha que tu vier a controlar. E mesmo assim tu vai ter que negligenciar, tu vai ter que, na verdade, se desfazer de qualquer influência no Vale do Ruhr, que é um vale muito rico em minérios e carvão que a França vai acabar diretamente controlando nesse contexto. Tá? Então é o seguinte, tira tudo que tu quiser tirar economicamente da Alemanha, da porção dela que tu passar a administrar. E aí isso vai começar a explicar muita coisa. Como, por exemplo, por que a parte oriental da Alemanha vai se empobrecer enormemente? Por que a parte oriental da Alemanha vai acabar sendo inferior totalmente à frente ocidental? Porque o Stalin vai tirar tudo que puder dela. Muitos falam, porque o regime comunista foi inepto, né, na administração, olha só a miséria que o regime gera. Não, na verdade o regime comunista cumpriu aquilo que lá em Potsdam o Stalin disse que desejava, que era uma espécie de reparação pelas perdas. Então ele vai na Alemanha Oriental e cumpre o que foi dito, declaradamente, ele vai tirar tudo que puder de lá. O que, evidentemente, acaba gerando uma série de conflitos e embates, né, que vão acabar culminando em 1989, seguido de 90, com a queda do Muro de Berlim e a instauração de um governo único na Alemanha. Tá? Mas isso vai se dar só a posteriori, porque no primeiro momento há uma divisão clara da Alemanha. E aqui reside uma questão muito interessante. A Alemanha é dividida em duas zonas, uma capitalista, outra socialista, comunista, e aí nós vamos ter aqui então a República Federal da Alemanha, que poderia imaginar que é soviética, mas não, ela é capitalista. Olha o que é soviético, República Democrática Alemã. Porque vão ter eleições, a gente sabe que manipuladas, a gente sabe que eleições fraudulentas em boa parte, mas ainda assim haverão eleições e o tom é dado como democrático. A lógica da República Democrática Alemã é justamente trazer à frente a ideia de que a União Soviética, ainda que fosse um regime totalitário, e de fato é, anticapitalista, ainda assim manteria as práticas convencionais de uma democracia, que era basicamente o comprometimento de todos os países que se envolveram nesse contexto da guerra, garantir a ordem internacional e a democracia. E aí tem uma coisa irônica, inclusive, que diz que o Stalin fala, e que seja assim, graças a Deus. É irônico, né? Porque a gente sabe que o comunismo é ateu, evidentemente. Então, no momento que ele passa a dizer graças a Deus, ele está debochando, né? E a ironia diz que a ironia do Stalin era muito grande. Ao mesmo tempo que ele era um cara bonachão e que chegava até com uma espécie de atração enigmática, gerar nesses outros estadistas um certo afrouxamento, uma certa aura de bem-estar. Ele era sedutor nesse sentido. E aí tem alguns relatos que falam que ao mesmo tempo que ele ria e brincava ali com os estadistas, ele ao mesmo tempo era bastante firme e ríspido com os seus comandados, o que demonstrava uma face até psicopata, se a gente parar para pensar. Mas é um assunto para um outro momento, perfil político, né? Então vai ler aí, já que tu não gosta de ler, vai ler Os Ditadores, do Richard Overy, baita obra, ali tu vai ter o perfil psicológico, o perfil político, biográfico do Hitler e do próprio Stalin, que para muitos são faces de uma mesma moeda. Tranquilo? Pessoal, a Alemanha é dividida nessas 4 zonas de ocupação, tanto ela como nação quanto a Berlim. E a partir de então nós temos essa lógica dual de um mundo ocidental e um mundo oriental coabitando uma mesma nação. É claro que deve estar te perguntando, e lá em cima aquele tópico, professor? Então, aquele tópico ele fala do porto de Danzig, que evidentemente, né, o porto de Danzig vai ser incorporado pela Polônia. Tá? Ela que tinha perdido essa região para os nazistas que invadiram então em 1º de setembro os seus domínios. Então ele volta a pertencer agora à Polônia no pós-guerra. Tá bem? Gurizada, tudo de bom para vocês, um bom estudo, sigam firmes aí, tenho certeza que a gente vai conseguir não só analisar os conteúdos importantes para as provas, como aprofundá-los e reforçá-los. Quando a gente retomar as rédeas dos nossos encontros presenciais, a gente vai estar muito mais maduro, preparado para conseguir aí chegar no final do ano e fazer uma puta prova do Enem, uma puta prova do PAV e mesmo de vestibulares, que eu sei que é o desejo de muitos, se não todos de vocês. Tá bem? Um grande beijo, um grande abraço a todos e nos falamos em breve. Até mais.